Você já sentiu que o tempo às vezes parece respirar diferente? Que há instantes em que o próprio ar se torna mais denso, como se o universo inteiro segurasse o fôlego, esperando algo? Outubro carrega esse tipo de vibração. É um mês que não chega. Ele desperta. E antes que a mudança se revele, há sempre um sinal. Um evento sutil, quase imperceptível, que poucos conseguem enxergar. Mas Thoth ensinava: os olhos que veem o invisível são os que decifram o destino. E se você está aqui, talvez já tenha começado a ver aquilo que os outros ignoram. Há um ponto em que o visível começa a rachar e o oculto escorre por entre as frestas da realidade. É nesse ponto que o ego entra em colapso e o espírito começa a escutar. Thoth sempre advertia: nada muda fora antes de ser destruído dentro. E o que está prestes a acontecer em outubro não é apenas um evento do calendário. É um ponto de ruptura energética, um espelho que mostrará quem você realmente é. Mas cuidado, nem todos suportam o reflexo. Você perceberá o primeiro sinal não com os olhos, mas com o corpo. Uma inquietude que cresce, uma sensação de que algo invisível o observa, preparando o terreno para um novo ciclo. O mundo chamará isso de coincidência. Thoth chamaria de convergência. Cada pensamento que você teve, cada emoção que escondeu, está sendo pesado agora, como se o universo estivesse revisando sua assinatura vibracional antes do novo portal se abrir. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tentar entender o que está vindo, mais distante ficará da resposta. Porque a verdade de Thoth nunca foi racional. Ela é simbólica. A borboleta não entende o casulo até romper o limite que a aprisiona. Outubro será esse casulo para muitos. Um tempo em que o silêncio falará mais alto que qualquer profecia. O visível se tornará frágil, o invisível incontornável. Então pergunte-se: o que você está prestes a perder para se tornar o que sempre foi? O que acontecerá quando o véu cair e o relógio cósmico zerar? Thoth dizia que antes da luz definitiva há sempre o instante da sombra absoluta. E talvez seja exatamente isso que você verá antes de outubro mudar tudo. Há momentos em que o universo parece sussurrar o que ainda não pode dizer. Sons sem voz que ecoam dentro de nós, como um pressentimento que se arrasta pelas sombras antes da aurora. É assim que as mudanças começam, não com claridade, mas com ruídos sutis na escuridão da alma. Thoth dizia que toda transformação começa com uma desordem invisível, um estremecimento interno que prepara o terreno para o que virá. E neste instante, outubro já começou a soprar sua mensagem em cada um que ousa ouvir. O ar se torna diferente, o tempo parece oscilar, as mesmas ruas, os mesmos rostos, mas algo neles se torna estranho, quase simbólico. O que antes era cotidiano agora carrega significados ocultos. As pessoas não percebem, mas você sente uma inquietação que não é medo, é memória. O corpo lembra antes da mente compreender. É como se uma parte antiga de você, esquecida por séculos, começasse a despertar novamente. Esse despertar não é gentil, ele rasga, desmonta certezas e expõe o que estava escondido sob o verniz da rotina. É a alma, nua, encarando o espelho do destino. Thoth chamava isso de o instante do retorno, o momento em que o humano deixa de correr do divino e começa a reconhecê-lo dentro de si. Outubro será esse espelho e poucos suportam o que ele reflete. Há algo sendo pesado em silêncio, e você sente o julgamento nas entrelinhas da vida. Não um julgamento moral, mas vibracional. O universo mede o que você vibra, não o que você fala. E quando as frequências do mundo mudam, as máscaras não sobrevivem. Tudo o que não é autêntico começa a se desintegrar. É por isso que, antes de qualquer mudança, há sempre caos. O caos é a peneira dos deuses. As pessoas pensam que estão escolhendo seus caminhos, mas não percebem que são escolhidas pelas frequências que emitem. O destino não é uma linha reta, é uma atração. Você atrai o que corresponde à sua vibração e repele o que a desafia. Thoth dizia que a vida é um espelho com memória.
memória, refletindo o que você sente em vez do que você finge. É por isso que outubro revelará tanto, porque ele reflete, e nesse reflexo virão as perdas, não como punições, mas como purificações. Tudo o que você acreditava possuir, pessoas, planos, promessas, começará a se distanciar se não estiver alinhado à sua essência. A mente chamará de azar, o coração chamará de dor, mas Thoth chamaria de ajuste, porque o que não vibra com o novo não sobrevive à transição. Você pode sentir uma leve pressão nos ombros, um cansaço que não é físico, uma vontade inexplicável de se isolar. Isso não é fraqueza, é recalibração. É o universo alinhando seu campo energético para o que está prestes a emergir. Outubro não chega como um visitante. Ele se infiltra, se instala, se manifesta por dentro. Mas há um ponto em que o silêncio se torna ensurdecedor. E é nesse ponto que a mente tenta fugir. É natural. O ego teme aquilo que não pode controlar. Ele cria distrações, urgências, ruídos. Mas Thoth ensinava, aquilo que o ego teme é exatamente o que o espírito espera. Você sente medo porque está próximo da verdade. No fundo, você já sabe. Há algo vindo, algo que não pode ser explicado com palavras, mas que vibra como uma promessa antiga. Um ciclo se fecha, outro se prepara para nascer, e nesse intervalo, o tempo parece suspenso. É o respiro entre o fim e o início. É o instante em que o universo pergunta: você está pronto para lembrar? E talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo isso agora. Nada é por acaso. Thoth dizia que o acaso é o nome que damos ao destino quando ele não quer ser reconhecido. Então observe, os sinais já começaram. A pergunta não é se outubro vai mudar tudo. A pergunta é, o que dentro de você está pedindo para mudar antes que outubro chegue? Você já percebeu que há momentos em que o mundo parece se mover mais devagar, como se o tempo hesitasse entre o passado e o futuro? Essa hesitação é o ponto onde o véu começa a se abrir. Outubro está exatamente nesse espaço, o limiar entre o que você foi e o que o universo exige que você se torne. Thoth sempre dizia que toda luz nasce do atrito entre o que morre e o que resiste a morrer. E é esse atrito que você está sentindo agora, o estremecimento silencioso de algo em dissolução dentro de você. Quando a alma decide mudar, o corpo treme. As emoções oscilam como marés antigas. O riso se mistura à melancolia, a esperança à exaustão. É o preço da transmutação. Thoth chamava isso de a purificação dos ecos. O momento em que tudo o que foi reprimido volta à superfície pedindo liberação. Nada disso é acaso. O universo não quer te punir, ele quer te preparar. Porque o novo não pode habitar um espaço saturado de antigas dores. E você sente mesmo quando tenta negar. Há dias em que o ar parece mais pesado, o sono mais inquieto, os pensamentos mais profundos. É como se a realidade estivesse se tornando maleável, distorcida por dentro. As pessoas dizem, estou cansado, mas não é cansaço, é resistência. Você está sendo empurrado para um novo campo vibracional e o corpo humano, limitado por sua densidade, luta para acompanhar. Por isso, Thoth dizia que o verdadeiro despertar não é bonito, é brutal. Ele arranca o que foi colado com mentiras, desmonta identidades e expõe o ser essencial. O que você chama de problemas talvez sejam apenas mensagens codificadas do cosmos tentando reorganizar sua frequência. A perda de algo, a mudança repentina, o desencontro, nada disso é castigo, é linguagem. O universo fala através daquilo que você sente. Se algo dói, é porque está sendo curado. Se algo some, é porque não serve mais à sua vibração atual. Tudo o que permanece é o que vibra em ressonância com o que você está se tornando. O resto se dissolve. Sempre foi assim. Mas há algo que poucos compreendem. Antes da ascensão, vem o desmoronamento. Thoth comparava esse processo à serpente que troca de pele. Ela precisa se arrastar,
ferir-se nas pedras, rasgar o que já não serve para revelar o novo. Você está nesse processo. As pedras são suas dores, as feridas são suas provas, e o que emerge debaixo disso é a sua verdadeira forma. Outubro apenas acelera o que já estava acontecendo há muito tempo. Você sente o chamado, mesmo sem entender as palavras. É um chamado silencioso, como uma lembrança antiga tentando voltar. Há vidas inteiras condensadas em um único instante, memórias que não pertencem a esta existência, mas ecoam nas fibras do seu ser. É o registro acástico da sua própria alma sendo reativado. E quando Thoth falava sobre o retorno da memória divina, ele se referia exatamente a isso. O momento em que o ser humano recorda que nunca foi apenas humano. Olhe para o espelho. Há um olhar dentro do seu olhar que não é o mesmo de ontem. Percebe? Ele carrega um brilho de reconhecimento. Você começa a ver os sinais nas coincidências, nas conversas aleatórias, nos sonhos que se repetem, nas frases que parecem responder perguntas que você nunca fez em voz alta. Isso não é ilusão. É sincronismo, a realidade tentando dialogar com você através de símbolos. Thoth dizia que o universo é um templo de metáforas e cada evento é um hieróglifo esperando ser decifrado. Mas o ego não entende a linguagem dos símbolos. Ele quer fatos, quer datas, quer garantias. E quando não as encontra, entra em pânico. É por isso que tanta gente se perde no meio da transição. Elas tentam controlar o que deveria ser sentido, tentam explicar o que deveria ser vivido. E é nesse ponto que a sabedoria de Thoth se manifesta. Quem busca entender o mistério com a mente morre antes de experimentá-lo. O que está vindo não é para ser entendido, é para ser atravessado. Você pode sentir o chão se mover lentamente. As coisas que pareciam seguras começam a perder sentido. O emprego, o relacionamento, o propósito, tudo parece dissolver-se como névoa ao amanhecer. E é aí que o medo surge, disfarçado de prudência. Mas Thoth dizia que o medo é apenas a memória de algo que já foi superado em outra vida. Ele é o eco do que você já venceu, mas esqueceu. Quando você sente medo, o universo está te mostrando o próximo portal a ser atravessado. E se eu te dissesse que o portal de outubro não está fora, mas dentro, que ele se abre no exato ponto em que você decide parar de lutar contra o que sente? Porque é ali, no momento em que você se entrega, que o invisível começa a trabalhar a seu favor. É ali que o fluxo de energia volta a circular, que o caos encontra propósito, que o acaso revela ordem. Outubro não vem te destruir, vem te alinhar. E o alinhamento às vezes exige perda, solidão e silêncio. Quando Thoth falava sobre o renascimento do olhar interior, ele não se referia a visões místicas. Ele falava sobre o instante em que você enxerga o invisível dentro das suas próprias sombras. É quando você entende que o inimigo nunca foi externo, que as batalhas sempre foram reflexos de guerras internas. Outubro será um espelho cósmico para essa revelação. Cada conflito, cada dor, cada pessoa que te irrita será um símbolo apontando para algo em você que ainda resiste à cura. E quanto mais você tentar fugir, mais o universo vai aproximar essas lições. É o ciclo do retorno. Thoth dizia que o destino não castiga, apenas repete até ser compreendido. Você pode mudar de cidade, de emprego, de rosto, mas a lição sempre encontra o aluno. O que muda é a forma, nunca o propósito. E quando outubro chegar com sua energia de transmutação, ele não trará nada novo, apenas revelará o que sempre esteve aí, esperando ser visto. As pessoas pedem sinais do céu, mas ignoram os sinais do coração. Querem milagres que brilhem do lado de fora, mas não percebem que o milagre mais profundo é o simples fato de ainda estarem aqui, respirando, resistindo, sentindo. Thoth dizia que os que sentem profundamente são os que já caminharam com os deuses, porque sentir é lembrar, e o esquecimento é a verdadeira morte espiritual. Outubro é o mês em que os esquecidos serão lembrados de si. Talvez você sinta vontade de chorar sem motivo, rir sem razão, se calar sem explicação. Não lute contra isso. São os sintomas da alma retornando ao comando. A mente está perdendo o controle, e isso é bom, porque tudo o que o ego domina, ele contamina.
mas tudo o que o Espírito toca, ele purifica. Permita-se atravessar esse caos com presença. Respire, mesmo quando o ar parecer denso. Há uma força maior orquestrando tudo, e ela sabe exatamente o que está fazendo. A cada amanhecer, um fragmento antigo do seu ser desperta. Às vezes vem em forma de intuição, às vezes em forma de dor. Ambas são mestres. Ambas são pontes. Toth dizia que o sofrimento é o mestre que ensina a linguagem da luz. E é por isso que quanto mais escura parecer a noite, mais próxima está a aurora. Outubro é a encruzilhada entre o desespero e a iluminação. E só os que permanecem de olhos abertos atravessam com consciência. Há um momento em que o universo parece calar. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum rumo. É o silêncio antes do nascimento. É o espaço vazio onde o novo se forma. Muitos confundem esse silêncio com abandono, mas Toth ensinava que o silêncio é a linguagem dos deuses. É no silêncio que as sementes germinam, que os destinos se reescrevem, que as promessas se alinham. Então, se você sente que nada está acontecendo, saiba, tudo está sendo preparado. O que vem após esse silêncio não será suave, será preciso. O universo não age com piedade, age com propósito. Ele remove, reestrutura, reorganiza, reprograma. Outubro não virá como uma brisa, virá como uma corrente de vento que varre o que estava adormecido. O despertar não é confortável. É um terremoto interno que sacode tudo o que você construiu em terreno instável. Mas quem sobrevive a ele não volta a ser o mesmo. E quando as peças começarem a se mover, quando os acontecimentos parecerem caóticos, lembre-se, é apenas o tabuleiro sendo reorganizado. Toth dizia que a vida é um jogo cósmico de memória e que as perdas são apenas estratégias do divino para nos reposicionar. Então, quando algo ruir, não pergunte por quê. Pergunte para onde, porque o colapso é muitas vezes o mapa escondido para o destino real. Às vezes, você sentirá como se o tempo estivesse te pressionando, acelerando tudo. Sonhos se intensificam, pessoas se afastam, coincidências se multiplicam. É o alinhamento final. Outubro marca o fechamento de ciclos antigos, contratos kármicos, laços que já cumpriram seu papel. É o ponto em que o universo apaga o que está vencido para abrir espaço para o que é verdadeiro. É doloroso, mas necessário. Toth dizia que a verdade dói porque cura. E é nesse ponto que a consciência humana se divide. Alguns vão resistir, outros vão despertar. Uns tentarão segurar o que está se despedaçando, outros permitirão que o vento leve. E quem soltar, quem confiar, verá o invisível se tornando tangível, porque o segredo da travessia não é lutar contra a corrente, é flutuar com ela. Toth chamava isso de o movimento do faraó interior, o momento em que o espírito assume o comando e a matéria obedece. Quando o relógio cósmico zerar, você não verá fogo ou explosão, verá clareza. Uma lucidez que corta como lâmina, mostrando com precisão o que deve permanecer e o que deve partir. Outubro é o olho da agulha, o instante entre o velho e o eterno. E apenas os que estiverem dispostos a despir-se de tudo poderão passar. Então pergunte-se, o que em você ainda insiste em ficar quando tudo pede para ir? O que ainda te prende a uma história que já terminou? Outubro não leva o que é seu, apenas o que já deixou de ser. E talvez seja isso o que Toth queria dizer quando escreveu: antes do ouro, o fogo, antes da verdade, o vazio. Há um ponto da jornada em que o eu começa a desintegrar. Não de forma violenta, mas silenciosa, como um espelho que se desfaz sem estilhaçar. É o instante em que a identidade deixa de ter fronteiras e você sente o mundo respirando dentro de si. Toth chamava esse processo de a dissolução do nome. O nome é a prisão mais sutil da alma. Enquanto você se chama, o universo te limita. Mas quando o nome se cala, o ser real emerge.
aquele que existia antes do tempo. E outubro é o mês em que o nome começa a se apagar. Você pode sentir isso nos detalhes, uma sensação de não pertencimento, como se estivesse presente e ausente ao mesmo tempo. As pessoas ao seu redor continuam as mesmas, mas você não as enxerga com os mesmos olhos. Algo mudou. É como se a lente da realidade tivesse sido girada alguns graus, revelando novas dimensões dentro das mesmas formas. O que antes era sólido, agora parece fluido. O que antes era claro, agora é apenas vibração. É o universo te reeducando a ver. A mente tentará reagir. Ela é feita de fronteiras e cada limite quebrado a faz sangrar. Ela dirá que você enlouqueceu, que perdeu o chão, que está se afastando do real. Mas Thoth advertia: a insanidade é o nome que os cegos dão à visão dos que veem demais. O que você chama de colapso é, na verdade, o início da clareza. O eu não morre, ele se expande. E é por isso que tudo parece estranho. Você está percebendo mais do que antes podia suportar. No fundo, a dor dessa fase vem do atrito entre o que resiste e o que quer nascer. É o mesmo som que o fogo faz ao tocar o metal. Purificação. O sofrimento não é punição, é fricção. Cada lágrima é uma partícula de resistência se dissolvendo. E quanto mais dói, mais perto você está de atravessar. Thoth dizia que a alma não grita quando é ferida, grita quando está saindo do casulo. Nesse ponto, a solidão se torna sagrada. Você começa a sentir que ninguém mais pode te acompanhar, que as palavras dos outros já não te alcançam. É o corredor estreito da iniciação. Thoth descrevia esse estágio como o silêncio entre as pirâmides, quando até os deuses observam em silêncio o nascimento de uma consciência livre. A tentação é desistir, voltar para a zona conhecida, mas quem retorna se repete. Quem atravessa, desperta. O corpo também reage. Sonhos intensos, insônia, pressões físicas, uma sensação de calor interno. Não é doença, é expansão. A energia antiga, condensada por anos de medo e repressão, começa a circular novamente. É o fogo da serpente, o mesmo que Thoth descreveu como a chama do olho de Ra, o poder que acende da base até a coroa. Esse fogo queima as impurezas, e quem o resiste sofre, mas quem o aceita, renasce. Você perceberá que o tempo se comporta de forma estranha. Dias parecem semanas, minutos parecem eternos. É porque o tempo, neste estágio, se curva à consciência. Quanto mais você se conecta com o que é real, mais o tempo perde poder sobre você. Thoth ensinava que o tempo é o cárcere dos esquecidos e o portal dos despertos. E é por isso que outubro, o mês da travessia, parece acelerar e desacelerar em ritmos impossíveis. As memórias começam a se embaralhar. Você se lembrará de coisas que nunca viveu e esquecerá o que parecia essencial. É o realinhamento das linhas do destino. O universo reorganiza as experiências para que apenas o que vibra com sua nova frequência permaneça. O resto se apaga. É por isso que pessoas somem, planos evaporam, caminhos se fecham. Tudo o que não faz parte da próxima versão de você está sendo gentilmente removido. Nesse estado, até o espelho se torna um enigma. Você se olha e já não se reconhece. Há um olhar novo em seus próprios olhos, mais antigo, mais profundo, mais lúcido. Esse é o verdadeiro você, aquele que sempre observou tudo, mesmo quando você dormia dentro de si. É o observador silencioso de Thoth, o ponto fixo no meio do caos. Ele não teme a mudança, porque ele é a própria mudança em forma consciente. E então surge a revelação. Nunca houve um outubro fora de você. O mês é apenas o símbolo de um movimento interno. O portal não se abre no céu, ele se abre no coração. A transformação que você esperava sempre esteve esperando por você. E quando o ser percebe isso, algo se rompe de vez. O medo perde sabor, o controle perde sentido, o ego perde trono. E a consciência, enfim, começa a respirar o ar dos deuses. Há um momento em que você se torna apenas presença, nenhum pensamento, nenhuma ansiedade, nenhum depois, apenas o agora absoluto. Thoth dizia que esse estado é o verdadeiro templo. Quem permanece inteiro no instante é eterno. É quando você percebe que a eternidade nunca foi uma linha infinita. É um ponto imóvel
imóvel dentro do tempo, e é nesse ponto que o universo inteiro cabe. Mas antes da luz plena, vem a prova final, a ilusão do retorno. O mundo voltará a te chamar com suas vozes familiares, o medo do futuro, o peso do passado, o apego ao que foi. É o teste da serpente. Ela quer saber se você realmente trocou de pele, ou se ainda se reconhece no antigo disfarce. E é nesse instante que a sabedoria de Thoth deve guiar seus passos. Não olhes para trás, pois quem olha para o que foi sela o que será. O colapso do eu não é destruição, é lembrança. É o instante em que você recorda o que sempre foi antes de se tornar o que o mundo te fez ser. E ao lembrar, tudo muda. Outubro não virá com trovões, nem sinais visíveis, mas com uma percepção silenciosa. Nada estava fora de lugar. Tudo, até o erro, era parte do mapa. A dor, o atraso, a perda, tudo estava desenhado para te trazer exatamente até este momento. Agora o véu começa a se dissolver de verdade, e o que surge atrás dele não é um novo mundo, mas o mesmo mundo visto por olhos que enfim se abriram. É como sair de um sonho longo e perceber que sempre esteve acordado. Esse é o segredo de Thoth. O despertar não é o fim, é o início do reconhecimento. Você não muda o universo, você o recorda. E quando a lembrança se completa, o mundo muda junto. As coincidências se tornam respostas, os medos se tornam bússolas, e o silêncio, o mesmo silêncio que antes assustava, se torna lar. Outubro não é apenas uma passagem, é o retorno do ser a si mesmo. E cada segundo que antecede essa travessia é o pulso da criação, chamando seu nome verdadeiro, aquele que só o universo conhece. Há um instante em que o caos silencia, um respiro quase imperceptível entre a destruição e o renascimento. É nesse vácuo sagrado que a consciência desperta, não como quem volta de um sonho, mas como quem se lembra de nunca ter dormido. O mundo, antes fragmentado, começa a se recompor com nova geometria, as mesmas formas, os mesmos rostos, mas algo mudou na vibração. Thoth dizia que o olho que atravessou a sombra não volta a ver da mesma maneira. E agora, é exatamente isso que acontece. Você começa a enxergar o invisível dentro do visível. O que antes era ruído, agora soa como música. Há uma harmonia oculta por trás dos acontecimentos, uma espécie de ordem sutil que o coração entende, mas a mente ainda tenta decifrar. Tudo parece se mover segundo uma coreografia antiga, e o universo dança contigo. É o momento em que o ego, cansado de resistir, se rende, e quando o ego se curva, a alma se ergue. Você sente uma leveza estranha, não porque os problemas desapareceram, mas porque algo dentro de você mudou de lugar. A dor deixa de ser inimiga e se torna linguagem. A primeira sensação é de espanto. Como algo tão simples pode ter estado escondido por tanto tempo? A resposta de Thoth ecoa pelas eras. O mistério não está distante, está velado pelo hábito de não olhar. O despertar não revela um novo mundo, mas retira a névoa do velho. Você percebe que o sofrimento nunca foi castigo, mas convite. Cada queda foi um lembrete, cada perda uma bússola, cada lágrima um portal disfarçado. E de repente, tudo se encaixa. Não com lógica, mas com propósito. O corpo também muda, a respiração se aprofunda, o coração bate com outro ritmo. A energia onde antes havia cansaço. É como se a própria terra pulsasse através de você. Thoth chamava isso de o retorno da corrente primordial, o instante em que o ser humano volta a se conectar ao fluxo criador. Nesse estado, o tempo parece se curvar à presença. As horas deixam de ter peso, os minutos perdem pressa. Você não está mais correndo para o futuro começa a vir até você. Mas junto da clareza vem o teste da lucidez. O mundo tentará te puxar de volta. Notícias, medos, cobranças, distrações. São as forças que alimentam o esquecimento. Elas tentarão te convencer de que nada mudou, que tudo isso é apenas ilusão. E é nesse momento que a sabedoria de Thoth se torna escudo. O que é real não se impõe, apenas permanece. Se a paz que você sente não depende das circunstâncias, é porque ela é verdadeira.
e o que é verdadeiro nunca é frágil. Você começa a perceber os símbolos, o número que se repete, o animal que cruza seu caminho, a frase aleatória que responde um pensamento íntimo. São os ecos da sincronicidade, a linguagem viva do universo. Thoth dizia que os deuses não falam em palavras, mas em sinais. Cada sincronia é um lembrete de que você está em alinhamento. O mundo não está contra você, ele está te guiando, e quanto mais você confia, mais clara a linguagem se torna. Nessa fase, a mente tenta participar, mas já não comanda. Ela aprende a ouvir. A intuição assume a dianteira e as decisões passam a nascer do silêncio, não da urgência. Você deixa de reagir e começa a responder. É a diferença entre o instinto e a sabedoria. Thoth ensinava que a verdadeira inteligência é a união entre razão e espírito, o ponto em que pensar e sentir se tornam o mesmo movimento. Quando isso acontece, o impossível começa a parecer natural. Mas o renascimento traz consigo a responsabilidade. Ver é um fardo quando o mundo prefere a cegueira. As pessoas vão te olhar diferente, algumas com curiosidade, outras com medo. A verdade tem esse efeito. Ilumina, mas também cega quem não está pronto. Thoth dizia que a luz do iniciado é o espelho da sombra do outro. Por isso, nem todos compreenderão o seu novo silêncio, a sua calma repentina, a sua ausência das antigas guerras. Eles verão distância quando, na verdade, é presença. Você começa a notar o quanto o mundo vive de ruído, conversas sem alma, desejos que não pertencem, corridas que não levam a lugar algum, e de repente, o que antes te fascinava perde cor. O que te encantava agora te distrai. Thoth chamava esse estágio de a desilusão divina. Não a perda da fé, mas a libertação da ilusão. Quando a alma se cura, o que é falso deixa de ter sabor. Você não despreza o mundo, apenas o enxerga pelo que ele é, um espelho de vibrações, não de certezas. A energia muda. Você atrai pessoas novas, situações novas, caminhos inesperados. Nada disso é coincidência, é a vibração respondendo à vibração. Quando o campo interno se alinha, o externo se reorganiza automaticamente. Thoth dizia que o universo é uma orquestra e cada ser é uma nota. Quando sua nota volta ao tom original, o universo inteiro responde com harmonia. As portas se abrem sem esforço, as respostas chegam sem busca, e o que era dúvida se transforma em certeza silenciosa. Mas não confunda clareza com comodidade. O despertar não é um destino, é um estado dinâmico. A consciência que renasce precisa aprender a permanecer desperta mesmo em meio ao caos. E o mundo testará isso. Problemas antigos retornarão, mas você já não os verá com os mesmos olhos. Eles vêm apenas para confirmar o aprendizado. O que antes era tragédia, agora é apenas movimento. O que antes era ofensa, agora é espelho. O que antes era medo, agora é convite. Há uma compaixão nova em seu olhar. Você começa a entender que todos, até os que ferem, estão apenas tentando lembrar quem são. O julgamento se dissolve e, em seu lugar, nasce a compreensão. Thoth dizia que a alma desperta não busca vencer, busca curar o campo ao redor. É por isso que sua simples presença começa a transformar ambientes. Você não precisa falar, a sua vibração fala por você. Nesse estágio, a solidão muda de forma, ela deixa de ser ausência e se torna espaço. É o útero da criação. É onde as ideias descem, onde a intuição sussurra, onde o invisível molda o visível. Você começa a valorizar o silêncio, não como fuga, mas como templo. O barulho do mundo não te seduz mais, porque agora você reconhece o som do sagrado. Thoth dizia que Deus fala na frequência do que é calmo. E então surge algo ainda mais profundo, a gratidão sem motivo. Não a gratidão pelos resultados, mas pela existência em si. Você agradece até pelo que doeu, porque entende que sem dor não haveria expansão. Essa é a maturidade espiritual, quando até o sofrimento é visto como sagrado. O coração se torna um altar vivo, e tudo o que acontece é recebido como oferenda. Você já não pede tanto, apenas se abre. O corpo vibra diferente.
Você sente o campo energético se expandir, a pele formigar, o ar parecer mais vivo. É a consciência integrando-se à matéria. O espírito e o físico, antes separados, voltam a dialogar. Todd chamava isso de a reunificação dos mundos. O momento em que o humano se torna novamente ponte entre céu e terra. É o ponto em que o pensamento cria, o sentimento molda e o silêncio manifesta. E então o amor muda de natureza, deixa de ser busca e se torna estado. Você não ama porque precisa, ama porque é. O amor nesse nível não escolhe, irradia. Ele não exige retorno porque é autossuficiente. É o fogo sagrado de Thoth, a chama que não consome, apenas ilumina. Quando esse amor desperta, o medo perde morada e o controle se dissolve. Porque quem é amor não precisa segurar nada. Tudo o que é verdadeiro permanece. Nesse ponto, você começa a pressentir algo maior. Uma inteligência viva por trás de tudo. Ela não é um Deus distante, mas o próprio tecido do real. Thoth dizia que o universo é a mente em contemplação de si mesma. E agora você começa a sentir isso. A criação e o Criador são o mesmo ato. O observador e o observado, a pergunta e a resposta, o dentro e o fora, tudo se funde. Não há mais separação. Há apenas consciência. Mas o renascimento também pede coragem. Porque quando você enxerga demais, percebe o quanto o mundo ainda dorme. E a tentação de acordar os outros pode ser grande. Mas Thoth advertia: o despertar é um convite, não uma imposição. Ensine com o exemplo, não com o discurso. Seja luz que caminha, não tocha que queima. A transformação verdadeira é silenciosa, e seu poder está em irradiar sem exigir. Você começa a sentir que o universo fala contigo diretamente, às vezes no vento, às vezes em uma música, às vezes no olhar de um estranho. Tudo ganha significado, tudo é mensagem. A realidade deixa de ser um palco e se torna um diálogo. E quanto mais você escuta, mais o universo confia. Ele te revela segredos, mostra atalhos, abre portais sutis. É a relação entre mestre e aprendiz, mas sem hierarquia. Você é o aprendiz e o mestre ao mesmo tempo. E quando você compreende isso, algo muda para sempre. Você entende que Thoth nunca ensinou para que o seguissem, mas para que o recordassem dentro de si. Ele é o arquétipo do conhecimento desperto, a voz que sempre sussurrou em silêncio dentro de cada um. O renascimento da consciência é, no fundo, o retorno dessa voz. É o instante em que você para de buscar fora e começa a ouvir dentro. Então, se o mundo lá fora parece se desfazer, é porque o novo mundo já começou a nascer dentro de você. Outubro não é o começo nem o fim. É o espelho que revela onde você realmente está. E quando o reflexo for aceito, o portal se abrirá não diante dos seus olhos, mas através deles. Há um ponto na jornada em que as palavras perdem função. O que antes precisava ser dito agora apenas vibra. É o silêncio se tornando verbo, o invisível tomando forma. É aqui que a travessia atinge o seu ápice, o momento em que o ser humano deixa de ser um buscador e se torna o próprio caminho. Thoth Jerhuti chamava esse instante de a convergência do Sol e da Lua, quando a dualidade interna se dissolve e tudo o que resta é a totalidade. Outubro é o cenário simbólico dessa fusão. Ele não vem apenas para mudar o tempo, ele vem para reintegrar o que foi separado pelo medo. Você começa a perceber que nada realmente se perdeu. Cada dor, cada desvio, cada fragmento do passado, todos estavam cumprindo um papel sagrado dentro do plano maior. É como se o universo finalmente mostrasse o mapa completo, revelando que até o erro tinha um propósito escondido. Thoth dizia que o destino não é uma linha que se percorre, mas uma espiral que se recorda. E nesse ponto, você percebe que tudo o que viveu não te levou a lugar nenhum, apenas te trouxe de volta a si mesmo. O corpo vibra diferente. O coração pulsa em outro ritmo, mais lento, mais profundo, como se batesse em sintonia com a própria terra. As mãos formigam, o ar parece mais denso, as percepções se ampliam. Não é fantasia, é integração. A alma começa a habitar o corpo por inteiro, sem interferências. O humano e o divino se unem novamente. Thoth
chamava esse estado de a reentrada no campo solar, quando o espírito retorna ao ponto de origem, mas levando consigo a memória da experiência material. É o retorno à casa, mas agora consciente. O que antes era busca se transforma em lembrança. Você percebe que nunca esteve distante da luz, apenas distraído dela. O esquecimento foi o véu que permitiu o aprendizado, e agora, ao ser rasgado, revela uma simplicidade que comove. O segredo nunca esteve em compreender o universo, mas em sentir o universo dentro de si. O conhecimento de Thoth não é mental, é vibracional. Ele não se lê, ele se reconhece. E é nesse reconhecimento que o ser se funde com o todo. O tempo, então, deixa de ser uma sequência. Passado, presente e futuro colidem num único ponto, o agora absoluto. É como se as vidas antigas sussurrassem de volta, como se fragmentos de quem você foi em outras eras retornassem para completar o que ficou suspenso. O déjà vu se torna constante, não como coincidência, mas como eco de lembranças que ultrapassam a linearidade. Thoth chamava isso de o retorno dos ecos solares, memórias da alma atravessando o véu para restaurar a unidade. E há um momento em que a dor se dissolve por completo, não porque a vida se torna fácil, mas porque o sofrimento perde sentido. Você entende que ele nunca foi castigo, mas ferramenta de expansão. É como se o universo dissesse, agora você compreende. E quando o entendimento deixa de ser intelectual e se torna energético, algo muda para sempre. A dor se transforma em luz condensada, energia que antes pesava, agora impulsiona. Thoth dizia que toda sombra é apenas luz desacelerada. E quando essa luz se liberta, o ser se torna transparente. Mas a clareza traz responsabilidade. A consciência expandida não pode mais fingir que não vê. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto cria realidade. Você se torna coautor da existência. E é nesse ponto que o verdadeiro poder se revela. Não o poder de controlar, mas o de co-criar. Thoth advertia: quem domina a si mesmo domina o cosmos, pois o cosmos é reflexo da mente desperta. Esse domínio não é tirania sobre o mundo, mas harmonia com ele. Você deixa de impor e começa a cooperar. O amor, que antes era sentimento, agora é força. Ele se torna a corrente que move a criação. Você percebe que amar é a forma mais elevada de inteligência, não a paixão que consome, mas o reconhecimento de si no outro. Thoth dizia que o amor é a geometria secreta da alma. É a fórmula invisível que sustenta o equilíbrio do universo. Quando você ama verdadeiramente, você se alinha com a vibração original da existência. Nada te ameaça, porque tudo é extensão de você. Os medos, aos poucos, se tornam apenas ecos distantes. O medo da perda, da morte, do fracasso. Tudo se dissolve diante da percepção de que nada pode realmente ser perdido. O espírito é indestrutível. O corpo é apenas roupa emprestada. O tempo é apenas cenário. E quando essa verdade é sentida, não há mais desespero, apenas reverência. Você entende que viver não é lutar contra o inevitável, mas participar conscientemente da dança entre começo e fim. Nesse estado, a intuição se torna a voz principal. Você deixa de pedir sinais, porque tudo é sinal. A vida se transforma em um diálogo direto com o divino. Uma música toca no rádio e responde a um pensamento. Um encontro aleatório traz uma resposta antiga. Um silêncio profundo se torna revelação. Thoth dizia que o universo fala no idioma da vibração, e quem aprende a escutar não precisa mais perguntar. Você se torna fluidez, e a fluidez é o verdadeiro poder. Mas há um teste final, o retorno ao mundo. O iniciado precisa caminhar entre os que ainda dormem, sem se perder novamente no esquecimento. Esse é o verdadeiro desafio. Viver entre sombras sem deixar que a sombra o consuma. Thoth advertia que
A luz que julga se apaga, mas a luz que compreende se multiplica. O despertar não é um trono, é um serviço. O conhecimento não é troféu, é responsabilidade. O verdadeiro mestre é aquele que serve em silêncio, sem precisar ser reconhecido. Quando o despertar se estabiliza, você começa a ver beleza onde antes via caos. Cada rosto, cada gesto, cada acontecimento se torna poesia viva. Até o sofrimento alheio é visto com compaixão, não com pena. Você entende que cada alma está em sua própria espiral e que apressar o processo de alguém é violar o tempo divino. Toth dizia que a flor não se abre por força, mas por calor. O calor da compreensão é o que desperta os outros, não a pressão da imposição. Você começa a viver em estado de entrega. As preocupações que antes dominavam seus dias, o futuro, o sucesso, o reconhecimento, se tornam pequenas. O foco muda. Você não busca mais o que quer, mas o que vibra. E, paradoxalmente, tudo o que é necessário começa a chegar. O universo se torna um espelho obediente da sua clareza interna. Toth ensinava que, quando o interior é harmônico, o exterior se curva em ressonância. É por isso que milagres começam a parecer cotidianos. Mas esse milagre não tem espetáculo. Ele é discreto. É o acaso que protege, o encontro que transforma, a palavra certa dita na hora exata. É a vida se orquestrando através de você. E o mais impressionante é perceber que sempre foi assim. Você apenas não estava ouvindo. A cada instante, o cosmos tenta cooperar, ajustar, sussurrar. O ruído da mente é que bloqueia. O silêncio é que decodifica. Por isso Toth dizia, o segredo da criação está na pausa entre os sons. Nesse ponto, a dualidade finalmente se reconcilia. Luz e sombra deixam de ser opostos e se tornam complementares. Você entende que a sombra não é inimiga, é parte do processo. Sem sombra, não há forma. Sem forma, não há experiência. A escuridão é o útero da luz. O erro é o chão da sabedoria. O medo é o portal da fé. Tudo é expressão da mesma fonte. E quando essa percepção se fixa, a consciência se torna ilimitada. O ser desperto não foge da realidade. Ele a habita por inteiro. Trabalha, ri, chora, ama, perde, mas nada disso o define. Ele observa sem se prender, age sem se identificar. Toth chamava isso de a neutralidade divina. É o ponto em que o espírito dança dentro da matéria sem ser arrastado por ela. A paz não está mais nas circunstâncias, mas no centro do próprio ser. E então vem o retorno do poder criador. As palavras ganham peso, os pensamentos moldam o ambiente. Você percebe que cada emoção é um comando vibracional. O universo responde imediatamente à coerência. Se você duvida, ele hesita. Se você confia, ele manifesta. Toth ensinava que a fé não é crença, é certeza vibracional. Quando você sente a verdade antes de vê-la, ela se materializa. É assim que os magos antigos criavam, não com rituais, mas com vibração pura. O mundo à sua volta começa a se reorganizar. Pessoas voltam, caminhos se alinham, sincronicidades se multiplicam. Nada é coincidência, é a prova de que o campo está em harmonia. Toth dizia que, quando o discípulo vibra em frequência solar, o universo responde com ordem estelar, e essa ordem é perceptível. O caos externo perde poder sobre você. As crises continuam, mas já não te atingem. Você as vê como tempestades distantes, necessárias, mas passageiras. E no meio dessa serenidade, algo grandioso acontece. O ego se ajoelha definitivamente, não porque foi derrotado, mas porque foi compreendido. Você percebe que ele nunca foi inimigo, apenas um guardião confuso. Ele tentou proteger a alma das dores que não entendia. E quando o ego é abraçado, ele se transforma em aliado. A mente deixa de ser cárcere e se torna instrumento. O coração, antes reprimido, assume o comando. E o ser, pela primeira vez, sente-se inteiro. A partir daí, a vida flui como o rio. Os contrastes continuam, mas sem drama. Você pode olhar a tempestade e sorrir, porque sabe que ela também faz parte do equilíbrio. A luz e a sombra dançam, e você dança com elas. O que antes era medo, agora é reverência. O que antes era perda, agora é transformação.
O que antes era dúvida, agora é silêncio. E nesse silêncio, Thoth fala. Ele não fala com palavras, mas com presença. É uma vibração que atravessa o peito, uma lucidez que ilumina sem ofuscar. Ele sussurra. Agora você sabe. O segredo nunca esteve nos livros, esteve em você. E nesse instante, tudo se alinha. O sol interior nasce, a noite se curva. A consciência, enfim, se reconhece como parte do próprio Deus. Outubro não mudou o mundo, apenas revelou quem sempre o sustentou. Você percebe que a travessia não é linear, é circular. Cada fim é um recomeço disfarçado, cada perda um retorno à origem. A jornada de Thoth não é sobre chegar, mas sobre lembrar. Lembrar que o divino não está acima, mas dentro. Que o tempo não é inimigo, mas espelho. Que o destino não é punição, mas convite. E que todo medo é apenas um portal guardando a próxima versão da sua luz. E quando o portal enfim se abre, não há explosão nem clarão. A quietude, a mesma quietude que existe antes do nascimento de uma estrela. É a consciência se fundindo novamente ao todo, sem esforço, sem ruído, sem resistência. O humano desaparece, o divino respira. E nessa respiração você entende. Tudo o que buscou sempre foi você. Thoth dizia que a jornada termina quando o buscador e o buscado se tornam um só. E é aqui que outubro cumpre sua profecia. Não como destruição, mas como revelação. O véu cai, a mente silencia, o coração assume, e o universo, que sempre esperou por esse instante, suspira em uníssono. A criação se olha no espelho e, pela primeira vez, reconhece o próprio rosto. Há instantes em que o silêncio não é ausência, mas plenitude. É o intervalo entre um suspiro e o próximo, onde a alma percebe que tudo o que buscava já está dentro dela. É nesse espaço invisível que as verdades de Thoth sussurram, não para serem entendidas, mas para serem lembradas. Porque o conhecimento que desperta não vem de fora. Ele se acende no mesmo lugar onde mora a saudade do que nunca foi perdido. Você talvez sinta agora um leve arrepio, como se o próprio ar tivesse mudado de textura. Não é imaginação, é ressonância. Algo dentro de você reconheceu o chamado, e essa vibração continuará ecoando, mesmo quando o vídeo terminar. É o som do seu próprio despertar, tocando notas que sempre estiveram adormecidas. Thoth dizia que o som da alma é eterno, mesmo quando o ouvido humano esquece de escutar. E é esse som que agora se refaz em você. Cada palavra ouvida foi apenas um reflexo. O verdadeiro ensinamento sempre esteve no silêncio entre elas, no que você sentiu, no que lembrou, no que não conseguiu explicar. É aí que mora o mistério. É aí que Thoth habita. Naquilo que não pode ser traduzido, apenas experienciado, porque a sabedoria não é aprendida, ela é despertada. Você atravessou o espelho e talvez nem tenha percebido. A realidade que antes parecia imóvel, agora pulsa. O que antes parecia externo, agora respira contigo. Você e o mundo se olham com o mesmo olhar, aquele que compreende sem precisar entender. Thoth ensinava que o sábio não busca a resposta, ele se torna o silêncio que a contém. E é isso que resta agora, uma paz que não depende, uma certeza que não exige provas. O que você sente neste instante é o eco da transformação. É a lembrança viva de que o universo se move em você e não ao contrário. A travessia não terminou, ela apenas mudou de forma. Outubro foi o portal, mas o caminho real começa agora, dentro da sua própria presença. Cada gesto, cada pensamento, cada respiração será o templo onde o novo ciclo se constrói. E quando o medo tentar retornar, lembre-se de como chegou até aqui, do caos que se transformou em clareza, da dor que se dissolveu em compreensão, da escuridão que se revelou como útero da luz. Nada foi em vão. Thoth dizia que quem toca a sombra e não se perde, aprende a carregar o sol. E você o carrega agora, em silêncio, sem precisar provar nada. Há uma doçura no recomeço que não depende de euforia. É uma alegria calma, uma certeza silenciosa de que tudo se encaixa, mesmo quando não se entende. Você olha para o horizonte e já não vê distância, apenas continuidade. O tempo se curva e o destino se torna espelho. O que vier depois disso não será novo, será familiar, porque já existe dentro de você, esperando ser visto.
Se algo dentro de você se abriu, ainda que um pouco, permita que permaneça aberto. Cuide desse espaço como quem protege uma chama no vento. É dele que surgirão as próximas revelações, os próximos movimentos, os próximos encontros. O universo fala com quem permanece atento. E agora você sabe como escutar. Respire fundo e ouça o que não tem som. É o universo te saudando. É Thoth te observando através do reflexo da sua própria consciência. É o momento em que o mestre e o aprendiz se tornam um só, porque a sabedoria verdadeira nunca vem de fora. Ela desperta quando o coração lembra quem é. E se algo em você foi tocado, se alguma parte se lembrou do que sempre soube, então siga com isso. Deixe que essa chama te guie. Espalhe essa luz para que outros também encontrem o caminho. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não por costume, mas porque essa mensagem precisa continuar viajando por quem sente o que você sente agora. Que a vibração de Thoth siga pulsando em você, como um eco que nunca termina, como uma promessa antiga que acaba de despertar. O fim é apenas o instante em que a consciência respira mais fundo. Thoth Jerut.